Olá, Tereza, como vai? Chegou a hora de responder aquele e-mail cheio de preocupações que recebi e vou tentar ajudar, porque o canal Consciência Desperta está aqui no YouTube para ajudar a evolução da consciência. Você me diz, Tereza, que seu filho de 16 anos, Maurício, é muito irritadiço, mal-humorado, não gosta de cumprir compromissos, gosta de aproveitar o bem bom da vida e tem dificuldade de ouvir opiniões, não quer ir para a escola porque acha uma inutilidade fazer o seu curso, é de ensino médio, e você está muito triste sem saber como ajudar o seu filho nessa condição e de que nada a ver com a vida, porque ele não entende o objetivo de viver, por que vive, para que vive, por que ele vai trabalhar, ter compromisso, horário. Ele quer viver a vida. Oi, Tereza. Seu filho Maurício pode estar na fase de aprendizagem da vida, chamada, dentro dos estudos da Conscienciologia, de porão consciencial. O porão consciencial é um processo de manifestação da consciência de modo infantil, bem mais ligado a aspectos primitivos da vivência humana e que tem algumas origens. Vamos enfocar dentro da Conscienciologia que o porão da consciência, que é uma expressão dentro da neologia proposta pelo médico e pesquisador Valdo Vieira, que se destina a entender o processo de um ser transcendente cósmico vivendo uma experiência humana dentro de um aspecto de ressoma num corpo biológico e que passa por fases. Essa fase que seu filho está vivendo, de confusões e de dificuldades, vivendo de modo entrópico, sem aceitar autoridade, sem querer ter compromisso, está muito mais ligado no prazer, no lado divertido da vida e que não quer ter responsabilidades, então caracteriza o porão consciencial, que são vivências em que ele tangencia ou às vezes adentra lados negativos, situações negativas, por exemplo, de falta de compromisso consigo mesmo, com as pessoas, arranja explicações justificativas, quer fundamentar, ter razão, é do contra, muitas vezes manifesta o transtorno opositor desafiador, nada tá bom, nenhuma pessoa traz para ele credibilidade. O tempo inteiro ele tem muita razão e pouca capacidade de escuta, de interação, de socialização. Então, em geral, a criança que manifesta nas brincadeiras um lado negativo, um lado em que ela se manifesta de modo agressivo, que implica, que procura situações que deixam as pessoas em uma situação também desagradável, brincadeiras agressivas também, aquela criança que machuca o gato, que provoca situações belicosas até na própria família, ou o jovem que procura atividades arriscadas, pratica também via online situações que mexem, que estimulam outras crianças ou próprios jovens a terem atividades que prejudiquem outros seres humanos, como, por exemplo, adolescentes que fazem o desafio de ir até a rua e jogar um coquetel molotov numa pessoa que está já na sarjeta, dormindo na rua. Nós temos visto situações assim, de um modo assim repetitivo na sociedade. Então, o porão consciencial é uma fase em que pode haver uma atuação mais intensa dos pais, dos educadores, ao verificar traços que são negativos,
os traços que eles funcionam como fardos na vida da pessoa, eles não favorecem a evolução consciencial. Eles não permitem que o adolescente use a inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva está focada no autodesenvolvimento a partir do uso da lucidez, do pensamento crítico, da capacidade de avaliar. Então, o porão é aquele lugar que muitas casas possuem, em que se guardam coisas que não se quer mais, que você pode pensar que um dia eu vou usar, eu tenho porque eu guardo uma memória da minha mãe. Conversei com uma professora que ela guardava o mimeógrafo há 40 anos, porque havia sido dado pela mãe. Então, o apego a coisas inúteis, a entulhos, cacarecos, trecos, a quinquilharias que a pessoa não usa. Assim também, a consciência que está vivendo a experiência humana, que acumula objetos, acumula emoções negativas, acumula pensamentos repetitivos, tóxicos, que fazem com que ela permaneça aprisionada numa fase infantil ou uma fase adolescente de desenvolvimento. Algumas pessoas chegam até a adulticidade carregadas desses entulhos emocionais, mentais, vícios de raciocínio, pensamentos, usam uma forma ilógica para seguir a evolução consciencial. O desenvolvimento que permita a liberdade do ser em relação aos aspectos do ego. Então, ela é portadora de um esgoto egóico. Ela traz dentro de si mazelas, resquícios negativos de uma experiência passada ou de uma própria apreensão, absorção do meio ambiente. Então, existem aspectos hereditários, existem aspectos de multi-existências em que ela está impregnada de um aprendizado negativo, de outras experiências que ela traz e manifesta desde a infância e vai aumentando se não for cuidada, se não for orientada até a adolescência, e chega à condição de adulto lacunado, que faz pirraça quando o seu desejo não é satisfeito, que quer que os outros realizem as suas tarefas, que tem preguiça de pensar, que não quer ler, que não quer estudar, que não tem prática social de ajudar os outros. Então, Tereza, se você quer ajudar seu filho, eu sugiro que preste atenção a esses dados, procure mais informações, por exemplo, no Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, que trata e educa para que o adolescente consiga fazer o quê? Ele consiga perceber que ele não precisa viver a vida dele de adolescente focando nas necessidades mais básicas, mais primárias de sobrevivência, comer, enfim, fazer defecar, fazer sexo, que a vida se limite a esse tipo de prazer mobilizado mais pelas pulsões e instintos, como se coloca dentro da psicologia. Então, as crianças passam pela fase de desenvolvimento oral, fase anal, como a psicanálise ensina, mas existem também outras implicações dessas vivências que têm a ver com a memória integral da consciência, que não está vinculada somente à memória ligada à ambiência física, aquilo que ela aprendeu na família, na escola. Então, a gente vê desde a infância, eu como professora de muitos anos, pude ver até na universidade, pessoas jovens com traços bem imaturos, com muita dificuldade de lidar com a própria vida, em muitos aspectos. Então, existe uma fase de preparação e uma fase de realização profissional, afetiva, enfim. Muitos desses jovens que vêm com essas marcas de toxicidade do porão consciencial
eles não conseguem trabalhar ainda com a inteligência evolutiva, que está a serviço de algumas condições que favoreçam o alto desempenho consciencial com a produtividade na vida física, que valorize e que facilite a sua vida de modo mais produtivo. Então, vejamos, existem algumas fases que você pode ajudar seu filho a avaliar, e quem sabe até avaliar se você também tem resquícios de porão consciencial. Por exemplo, o primeiro ponto é conversar com ele para que ele aceite que ele está vivendo uma situação de dificuldades de compreensão a respeito da vida. Seguinte, ele pode observar melhor como é que se dá o seu porão, que tipo de treco, que emocional, cacarecos, que entulhos ele carrega dentro de si mesmo, que impede que ele possa se desenvolver, que ele possa fazer coisas mais produtivas em prol da própria existência humana, que é uma grande oportunidade de trabalho, de reconhecimento da sua condição de ser humano em transição para outros estágios conscienciais, outras atividades em que possa ter uma experiência de multi-existência, de usar veículos variados para se manifestar enquanto ser espiritual, enquanto consciência. Então, minha amiga Tereza, eu espero que você possa mostrar ao seu filho que ele, além de observar, ele tem que verificar o que faz com que ele tenha essas reações. Que tipo de entulho emocional, de cacareco, de coisarada ele carrega dentro de si mesmo, que ele tem dificuldade. Então, você vai ajudá-lo a selecionar esses, vamos dizer assim, objetos, os sentimentos, que tipo de sentimento ele tem em relação a um fato, que emoções ele expressa sem controle, como ele age de modo irracional diante de situações inesperadas diante da vida. Esse é um primeiro passo para ele começar a analisar o que ele quer, o que ele não quer. E você só vai poder orientar no sentido de que ele possa ter experiências para lidar com os fatos da vida. Porque muitos pais, quando veem seus filhos em situações assim, não pensam em procurar uma ajuda terapêutica, a consciencioterapia, por exemplo. Ele mesmo procurar fazer uma listagem das dificuldades que ele tem, como ele pode resolver, recorrendo à autoobservação, à autoanálise. Você pode ajudá-lo a chegar a um autodiagnóstico, ele pode recorrer a um terapeuta que tem uma visão consciencial aprofundada, que seja treinado também de modo sério. Então, existem muitos livros relativos à consciência, a própria enciclopédia da Conscienciologia pode ajudar, você pode recorrer a outra instituição que tenha a base dessa orientação de modo sólido, como o CAEC, que fica no Paraná. Mas você tem online muitas referências, é só você fazer uma busca a partir do conhecimento da Conscienciologia, que você vai encontrar excelentes orientações para lidar com essa dificuldade dessa fase, que ela pode ser superada com discernimento, com autoavaliação. Então, sugiro que, se você não tiver essa facilidade de articular esses temas, que você tente fazer com que seu filho chegue à maturidade, expondo situações ou colocando seu filho em situações que ele possa exercer habilidades, os traços fortes, por exemplo, que ele possa usar para lidar com os traços que são fracos, que são fardos, que são impedidores de desenvolvimento ético, cosmoético, que ele possa olhar para o outro ser humano como aquele que pode ajudar também, mas para isso ele precisa começar a ajudar a si mesmo. Então, Tereza, existe toda uma possibilidade de que ele possa colher os frutos do pomar do cosmos, do universo, falando de modo bem amplo, desde que ele comece a prestar atenção como ele está percorrendo esses caminhos. Já que ele conta com a mãe que está atenta,
que está tentando fazer com que ele adquira qualidades que permitam que ele possa se desenvolver, eu sugiro aqui o conscienciograma, que é uma forma de avaliar traços, que a pessoa pode anotar, pode ler, reler e pode tentar fazer uma medição inicial ou ir aprofundando o que ela precisa fazer para sair do porão consciencial. Então, é importante olhar se a gente já consegue ver esse porão, convida os jovens para fazer essas práticas e verifico que é um trabalho para uma consciência mais plena, que deve ser feito de modo persistente, resiliente. É necessário um autoenfrentamento. Assim, Teresa, mãe e filhos podem passar por uma experimentação, um processo de autopesquisa. Como você, como a mãe adulta, e, portanto, você pode também fazer uma avaliação, uma investigação pessoal, um autodiagnóstico e procurar fazer uma reciclagem da sua existência e observar também qual é o seu momento evolutivo. Então, seria uma oportunidade muito gratificante, uma parceria entre mãe e filho num processo de evolução na Terra durante esse período em que vocês estão vivendo esses laços afetivos de mãe e filho. Muito legal essa possibilidade, não acha? Assim, vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Há muito que se falar sobre a possibilidade de um jovem fazer uma inversão para se preparar de um modo mais maduro, mais firme para exercer tarefas, enfim, viver a sua adulticidade com mais discernimento, uma vida mais pautada pela lógica, pela ética, mais propriamente pela cosmoética. E você, Teresa, também aproveitar, já que você tem essa abertura para informações, para uma busca de atividades para ajudar seu filho e de informações que possam fazer de seu filho realmente um ser que vai contribuir para a mudança de mentalidade, porque o paradigma consciencial é essa proposta de avanço dentro de aspectos da vida humana, tendo como a possibilidade as vivências multidimensionais através de multiveículos de manifestação da consciência. Um abraço para você, espero que seu filho e que ele possa se descobrir com toda a possibilidade de aprendizagem. Então, também sugiro a todos os pais, educadores, aquelas pessoas que podem ajudar os jovens, as crianças, que elas possam se transformar realmente em flores que possam dar frutos e que sejam frutos que possam alimentar muitas possibilidades de avanços conscienciais, de despertamento consciencial, de interajuda, de interassistencialidade para muitos e muito mais jovens e mais pessoas. Sugiro para o seu filho, Maurício, muito sucesso na jornada consciencial e que ele possa também aproveitar o vídeo que está no YouTube de Isabelle Colares, uma jovem realmente que está trazendo uma contribuição para que outros possam seguir os exemplos dela nesse vídeo sobre porão consciencial, que eu apreciei muito a exposição madura, ética e muito generosa. Colaboração para todos nós. Eu também aprendi muito com ela. Um beijo grande, tudo de bom. Vamos juntos para essas novas vivências conscienciais avançadas que a Conscienciologia oferece? Tudo de bom. Muito obrigada por ter me acompanhado aqui. Compartilhe, deixe o seu like, colabore para esse canal Consciência Desperta ir ajudando